Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Aqui é a Tia Lete, trazendo mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Na nossa aula de hoje de ciências, vamos estudar sobre as plantas e os seres humanos. Vamos continuar com a nossa aula da semana passada, certo? Hoje vamos estudar plantas que causam danos aos seres humanos. Plantas em extinção. E temos também atividade, certo, turminha? Esse conteúdo você encontra no seu livro de ciências, nas páginas 388, 389 e 390. É muito importante também que você tenha sempre em mãos o seu livro e os seus materiais do estojo. Assim, você acompanha com mais facilidade a nossa aula de hoje. Certo, turminha? Agora encontre a página 388. Plantas que causam danos ao ser humano. Normalmente, usamos as plantas para fazermos paisagismos. Decoramos casas, ruas, jardins, entre outros ambientes. Mas muitas vezes desconhecemos as plantas que estamos cultivando, pois muitas delas são tóxicas, ou seja, são muito venenosas e causam danos à nossa saúde. Mas por elas serem muito bonitas, despertam a atenção das pessoas, sobretudo das crianças. Por isso, é muito importante conhecermos as plantas que cultivamos. Assim, evitamos acidentes. Muitas delas são extremamente perigosas e fazem muito mal ao nosso organismo. No seu livro, temos alguns tipos de plantas venenosas. A primeira planta é a mandioca brava. A mandioca brava é uma planta muito venenosa, mas mesmo assim, ela é uma das principais matérias-primas para a produção de farinha em certas regiões do Brasil, como, por exemplo, aqui no Pará. Para isso, é preciso cuidado. Ela é tratada para a retirada do veneno. Depois desse processo, a farinha é produzida sem perigo algum para o consumo. A segunda planta é a urtiga da Mata Atlântica. Ela é uma planta que causa forte ardor, ou seja, sensação de queimação. Ela causa essa sensação de queimação na pele quando são tocadas e é o que acontece com a urtiga, muito comum no Brasil. Toda vez que se alguém tocar nessa planta urtiga da Mata Atlântica, ela causa essa sensação de queimação. As suas substâncias
irritantes da urtiga ficam armazenadas dentro de um minúsculo pelo e que espalham pelo caule e pelas folhas da planta. Agora temos a planta Comigo Ninguém Pode. A planta é muito conhecida como Comigo Ninguém Pode. Como indica o seu nome, se ingerida, é uma planta muito perigosa. Já pensou? O nome Comigo Ninguém Pode? Já me deu até medo dessa planta, viu? Vamos ter cuidado com ela. A quarta planta, coloquei aqui mais uns 3 tipos de planta para vocês conhecerem e saberem o quanto elas são venenosas. A quarta planta chama-se bico de papagaio. Ela é uma planta que produz uma seiva leitosa venenosa e por isso deve-se evitar entrar em contato direto ou ingerir algumas das suas partes. Pois ela causa inchaço, queimação e coceira. Se entrar em contato com os olhos, causa dificuldade de visão. Já pensou? É super venenosa mesmo, não é? Quero distância dessa planta também. Agora temos aqui mais 2 plantas, também muito bonitas. É uma planta muito utilizada em ornamentações de ambientes, apesar de provocar danos à saúde se ingerido ou colocado em contato com as mucosas. Chamamos a primeira planta de copo de leite. Essa planta aí que agora estamos falando, ela é muito linda, não é mesmo? É sempre bom saber que essa planta copo de leite, ela é tóxica, pois o contato com ela gera irritação nos olhos, se ingerida provoca queimação, dores, vômito, diarreia e cálculos renais. Olha só quanto perigo, não é? Porém, é muito bonita e enfeita nossas salas, os nossos jardins, deixa uma lindeza só, não é? Mas precisamos ter cuidado, viu, criançada? Agora temos a planta tinhorão. Também é considerado uma planta muito tóxica, pois o contato de suas substâncias com os olhos, mucosas e pele pode provocar intensa ardência, inflamação e vermelhidão. Se ingerida, ela causa excesso de saliva, muita saliva, né? A pessoa também apresenta dificuldade para engolir, sente náuseas, vômitos, diarreia. Viu só? É muito bonita, porém muito venenosa. Agora que já sabemos que as plantas também
podem ser venenosas, temos que ter cuidado, certo? Não podemos tocá-la, colocar na boca, passar nos olhos, temos que ter todo o cuidado, certo? Mas elas são uma lindeza só, não é? Porém perigosas, certo? Muito cuidado, muito, muito mesmo. Agora temos as plantas em extinção. Temos essa planta aí, é a castanheira. Muitas espécies de plantas brasileiras correm o risco de extinção. A maioria delas é muito procurada por causa da madeira para a fabricação de móveis, magno, peroba, ipê-rosa, cedro, jequitibá são as árvores com risco de extinção. Olha só quantas árvores, não é? A castanheira, também conhecida como castanheira do Pará, é uma árvore alta e bela, nativa da Amazônia. Assim como a casca da árvore e os seus frutos ajudam na prevenção de doenças cerebrais degeneralizadas ou degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Viu só? Ela é muito linda, muito alta, muito bonita e nos ajuda com a nossa saúde, certo? Porém, essa planta ela está em extinção, ou seja, tem pouquinhas delas, pouco mesmo. A segunda planta é uma árvore que sofreu e ainda sofre riscos, é o pau-brasil. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, essa árvore foi explorada. É que o pau-brasil possui, entre outras características, um pigmento, ou seja, uma substância que dá cor, de cor vermelha intensa no interior do caule. O Brasil recebeu esse nome em homenagem a essa planta. Muito linda essa história, não é? Então, essa planta também está em extinção. Também tem pouquíssimas dessa planta. Sabe por quê? Muitas pessoas estão desmatando a floresta para tirar madeira. E com a desmatação, elas estão ficando em extinção. Uma outra planta que também está em extinção é a samambaia. As samambaias, elas são plantas ornamentais, como a samambaia e algumas bromélias. Encontram-se na mesma situação, porque são extraídas das matas originais em que vivem. Sua extração está proibida em todo o Brasil. Olha só, ela é muito linda mesmo. Enfeitam as salas, os jardins, ambientes de festas, não é? E fica uma lindeza só, mas ela também está em extinção.
e agora ela já está proibida em todo o Brasil, ou seja, a extração dela da floresta, ela está proibida, certo? Não podemos mais tirá-la do seu habitat, certo? Agora chegou a hora de praticarmos. Classifique as palavras como venenosa, ou seja, as palavras não, as plantas, como venenosas e extintas. Temos aqui alguns nomes de plantas. Leiam comigo: peroba, urtiga, samambaia, pau-brasil, copo de leite e comigo ninguém pode. Temos duas classificações: venenosa e extinta. Ou seja, as plantas venenosas vêm para esse primeiro quadro. As plantas que estão em extinção vão para o segundo quadro, certo? Então, vou fazer a leitura das plantas desse quadro para ver onde elas se encaixam. Qual é a classificação de cada uma, certo? Peroba. Ela é extinta ou é venenosa? Vamos lá verificar? Vamos confirmar. Extinta. A planta peroba é uma planta extinta. Agora, vamos classificar a urtiga. Ela é venenosa ou ela é extinta? Venenosa. A planta urtiga, ela é venenosa. Samambaia. Ela é venenosa ou ela é extinta? Extinta. A planta samambaia, ela é uma planta extinta. Pau-brasil. É uma planta venenosa ou é uma planta extinta? Extinta. Pau-brasil é uma planta extinta. Copo de leite. É uma planta venenosa ou é uma planta extinta? Venenosa. A planta copo de leite, ela é venenosa. Agora sobrou a planta comigo ninguém pode. Me deu até medo desse nome, viu? Mas vamos lá. A planta comigo ninguém pode é venenosa ou é extinta? Venenosa. A planta comigo ninguém pode é venenosa. Muito bem, meus amores. Não esqueçam de resolver a atividade no seu livro, certo? A nossa aula de hoje de geografia termina aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!